13 de maio, um dia para reivindicar eternamente. A data é marcada na história brasileira quando, em 1888, a escravatura foi abolida em nosso país. Isso se deu por meio de uma lei conhecida como Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Mas antes disso, outras leis fortaleceram o movimento abolicionista. Em 1850, por exemplo, o tráfico negreiro foi oficialmente vedado por meio da Lei Eusébio de Queiroz. E foi aí que começou o processo de transição até a abolição. Em 1871, a Lei do Ventre Livre alforriou os filhos de escravas. Crianças a partir de 8 anos não precisavam mais serem submetidas ao escárnio. Em 1885, a Lei dos Sexagenários determinou a libertação de escravos com mais de 60 anos. Mas a liberdade próxima do conceito que temos hoje aconteceu mesmo em 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea. No entanto, vale ressaltar que a Lei Áurea não acompanhou medidas para inserir a população preta na sociedade brasileira. Passados 135 anos, temos uma pergunta. A escravidão do povo preto acabou mesmo no Brasil? Diante de tudo que a gente já sabe, que Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, assina a Lei Áurea e acaba definitivamente com a escravidão no papel no Brasil, né, que é a escravidão burocrática, ela termina ali. Mas, a partir daí, se inauguram outras eras dentro do processo social brasileiro, que refletem até hoje em todas as camadas da sociedade, desde os mais pobres aos mais ricos. A abolição no Brasil, no meu ponto de vista, é uma abolição, um processo inacabado. É um processo que foi também forjado historicamente, né? Existem pelo menos 3 versões para a gente entender o processo de abolição. E nenhum deles se sustenta como uma resposta definitiva para a gente entender como é que se chegou até o final de um sistema escravista que era extremamente lucrativo para o país e para o globo, né? Eu costumo dizer que a assinatura da Lei Áurea ela é a inauguração formal do racismo estrutural no Brasil. Todas aquelas pessoas que vieram de África forçadamente, né, independente dos discursos, né, dos eufemismos querendo diminuir o processo da vinda das pessoas dizendo não, os próprios negros vêm dos próprios negros, independente de qualquer coisa, essas pessoas são trazidas para cá, é cesseada a sua identidade, né, seu nome é tirado, sua religião é tirada, sua família é retirada, trazem para cá para trabalhar como máquinas. E o que é que a gente faz com as máquinas? As máquinas vão durando, vão trabalhando, quando ela não serve mais, jogamos a máquina fora, né? Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego, negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. No Brasil, a abolição, ela chega como uma resposta a uma demanda de mercado, a uma demanda política, de grandes potências, né, da potência da Grã-Bretanha, por exemplo, dos Estados Unidos, que demanda do país e de outros países, do país com o Brasil, mas de outros países da América Latina, uma coerência com princípios iluministas da época, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né, e de uma modernização. A gente tem aí a Revolução Industrial, uma modernização das relações de trabalho. Então, de certa maneira, a escravidão, apesar de estar aí numa época, né, no final do século XIX, no Brasil, como ainda um sistema economicamente bastante lucrativo,
ela está em dissonância com uma demanda ideológica que se apresenta a partir de uma nova visão, que é a visão do capital. Se pegam todas as pessoas que estavam aqui, trazidas à força, e dizem, ok, vocês a partir de hoje não são mais escravos, vocês não precisam mais ser escravizados, vocês são livres. Mas, porém, são livres não para ir nem para vir. Vocês não são livres para ter terra, vocês não são livres para ter um comércio, vocês não são livres para nada. Né? E por acaso, a mão de obra de vocês, que era tão importante para a gente, agora deixará de ser importante, porque estamos trazendo outras pessoas de outros países, como Itália, Alemanha, etc., para trabalhar no lugar de vocês, ganhando salário. E a gente? O que vai acontecer com a gente? Vocês, meu amigo, se virem. No Brasil, das 7 constituições desde 1824, a Carta Magna de 1988 foi a primeira a incluir o racismo como crime inafiançável, imprescritível e passível de multa. Entre os princípios fundamentais, a nova Constituição cita a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A gente não pode tratar a população preta como se ela fosse um adendo da sociedade, né? A população preta somos nós, todos nós, né? Os desdobramentos têm a ver com a vida de todo mundo, né? Então, eu acho uma prioridade para o Brasil é se pensar como desmanchar o racismo estrutural. Precisamos discutir isso na escola. Começa a partir daí a mudança. Os acessos aos bens sociais, que são nossos direitos humanos, alimentação, saúde, moradia e educação, realmente cheguem a essas pessoas. Que as políticas públicas sejam feitas em prol dessas pessoas. Isso que eu estou falando aqui pode ser redundante. Todo mundo fala isso. Mas a gente tem que falar isso até as pessoas enjoarem de escutar isso e começarem a agir. Porque ninguém aguenta mais.